No vídeo passado eu expliquei como funcionam os componentes do sistema de autofoco da sua câmera, e agora chegou a vez da gente testar todos esses recursos na prática. Seja muito bem-vindo ao canal Lentes e Lentilhas. O meu nome é Érico de Sá e esse aqui é o canal onde você aprende sobre fotografia sem complicação. Eu pedi sugestões de condições de cena para a gente testar o sistema de autofoco da câmera e a maioria das pessoas sugeriu o tema de esportes. Então eu fui até uma pista de skate e testei todas as configurações do sistema de autofoco da câmera e eu vou apresentar para você o resultado agora. Primeiramente vamos falar sobre as configurações de câmera que eu usei. Eu estava usando a câmera Canon 70D, que tem 19 pontos de autofoco. Eu vou colocar aqui na tela a matriz para você ver que ela não preenche todo o quadro, mas apesar de ser pequena, ela até que tem uma cobertura razoável, já que esse modelo de câmera tem um sensor com fator de corte. A lente que eu usei foi a 24-105 série L da Canon, que tem um motor de foco USM, um motor por ultrassom, que é o melhor motor de foco que a Canon pode fornecer. Nas configurações da câmera, eu habilitei todos os pontos da matriz de foco, deixei a exposição manual e eu coloquei no modo aí servo, para que a câmera possa perseguir o objeto em movimento, para a gente poder entender como que a câmera faz essa seleção, se ela consegue ser precisa em condições de movimento extremo. Eu também deixei a câmera disparando em modo contínuo, ou seja, enquanto eu estou apertando o botão, ela continua disparando fotos em sequência. Então, para que eu consiga colocar mais fotos no buffer, eu habilitei apenas a função de arquivo JPG, não fotografia em arquivo RAW, porque aí o arquivo JPG é menor e eu consigo fazer mais fotos numa metralhada só. Então, qual é o desafio do sistema de autofoco contínuo? O primeiro é quando o objeto está se aproximando ou se afastando da câmera, que ele precisa corrigir rapidamente a distância do autofoco. O segundo é quando o objeto está se movendo perpendicular ao eixo da câmera, tanto no sentido horizontal quanto na vertical, onde é necessário apenas trocar o ponto de foco e manter a mesma distância. E é claro que existe a situação híbrida, quando o objeto está tanto se aproximando quanto se deslocando no quadro, e aí é preciso corrigir das duas formas, tanto trocar o ponto de foco como também corrigir a distância de foco. Então agora eu vou te mostrar o resultado dessa sessão de fotos e eu vou abrir no software da Canon, o Digital Photo Professional, porque ele mostra exatamente qual foi o ponto de foco selecionado em cada foto. E aí a gente vai conseguir ver esse critério, se a câmera conseguiu cravar o foco numa sequência de fotos com um movimento rápido, para ver quão preciso é o sistema de autofoco. Então vamos dar uma olhada nos resultados. Bom, então eu estou aqui com o software da Canon aberto e ele permite que eu veja exatamente qual foi o ponto de foco selecionado em cada imagem, tá? Então fica marcado aqui para mim, em cada foto, qual foi o ponto de foco selecionado. Então aqui no caso, o skatista está descendo a rampa, está em velocidade, ele está se deslocando lateralmente no quadro e também está se aproximando da câmera, Será que ela conseguiu acompanhar o foco? Então eu fiz essa sequência aqui, e aqui veja que ela já errou, O skatista passou na frente, o foco ficou lá atrás. Ele tentou cravar nessa área aqui que tem mais contraste, tá vendo? Então na média acabei acertando, mas uma foto ou outra saiu errado, tá? Aqui eu coloquei, tem um objeto na frente, que é a estrutura da rampa, e eu queria saber se a câmera conseguia cravar o foco no skatista que estava passando ali atrás. Então veja que na maioria das fotos ela conseguiu identificar o skatista e não cravou o foco no objeto que estava mais próximo, tá vendo? Então mesmo nessa sequência aqui a gente vê que ela tentou encontrar ali a cabeça do skatista, tá? Mais um ponto aqui que ele está se movendo lateralmente. Aqui tem até, quase não dá para ver, mas o ponto de foco está aqui, que a camisa dele é vermelha também e o ponto de foco fica marcado em vermelho, Mas veja que quando eu tenho deslocamento lateral é mais fácil, a câmera consegue encontrar o foco com mais facilidade, tá? Aqui uma outra sequência também, que eu estava entre as barras de proteção ali, então tinha algum objeto na frente da câmera, como que atrapalhando, o foco. E aqui tinha o caso de bastante velocidade, Mas mesmo assim, na maioria das fotos eu consegui acertar o foco, tá? Nessa outra sequência aqui é na contraluz, tá vendo? O sol tá vindo no sentido contrário, em cima da lente.
também tem essa sequência aqui de bastante movimento, tem outras pessoas se movendo ali, mas eu consegui acertar o foco na pessoa que eu queria, né? E aqui nessa sequência, no caso, eu estava de frente, né? Então eu estava alterando a distância de foco, né? Então o skatista ele estava indo e voltando, né? Na direção da lente, e a câmera tinha que corrigir o foco rápido, né? Diminuir e estender a distância de foco. Aí veja que na maioria dos casos ela conseguiu acertar, tá? Porque o enquadramento quase não muda, só muda a distância de foco. Por exemplo, aqui errou, né? Ele passou na frente, o foco ficou lá atrás. Tá? Aqui ele cravou bem perto do rosto, tá? Então, na média aqui a gente consegue aproveitar bastante foto, né? Numa sequência rápida, ó. A maioria das fotos, aqui o foco saiu um pouquinho errado, não pegou bem no rosto dele, veja que o rosto ficou fora de foco, acertou aqui. Mas em outras sequências, veja que deu para acertar bastante, tá vendo? Aqui um enquadramento mais aberto, tá? Então veja que tem outras pessoas aqui, mas o movimento tá nele. E a câmera conseguiu perceber. Então eu percebi o seguinte, né? Se você tá com um quadro mais aberto, né? Mais grande angular, é mais fácil da câmera encontrar o foco, tá? E se você não tem que corrigir muito a distância de foco, fica também melhor, tá? Aqui também o caso, na contraluz ele conseguiu identificar. Aqui também estava muito rápido. Então aqui eu estava com um comprimento focal mais fechado, né? Então já fica mais difícil da câmera encontrar foco mesmo, tá? Então eu estava numa situação extrema. Aqui, em vez de acertar na cabeça, acertou em outro lugar, né? Mas aqui você observa que, por exemplo, um comprimento focal mais fechado, mais próximo, fica mais difícil de cravar o foco. Aqui eu estava com um comprimento focal mais grande angular, tá? Ficou mais fácil de encontrar o foco, tá? Ele conseguiu perseguir com mais facilidade, porque aí, no caso, a distância que ele se movimenta, né, no quadro é pouca, né? Apesar de ele estar na mesma velocidade, mas aí o deslocamento aqui dentro do quadro acaba sendo menor, então a câmera consegue acompanhar com mais facilidade, tá? E depois eu fiz uma outra situação extrema. Eu vou mostrar agora nessa outra sequência aqui, que foi a mesma pista, só que agora é numa cena noturna, tá? Então eu tô na contraluz, né? Tem toda essa luz invadindo aqui, tem o reflexo da luz. Eu tava com ISO altíssimo, tá? ISO 3200. E também aqui no caso não é mais o skate, é o patins que acaba sendo mais rápido, tá? E mesmo nessas condições, ó, na contraluz, né, no escuro, né, ele tá de roupa escura, no céu escuro aqui, e eu tô conseguindo encontrar o foco, tá vendo? São as situações mais extremas, né? Tá vendo aqui, ó, por pouca diferença, né? Que aqui ele tava no ar mesmo, então... Mas na média a gente consegue fotos com bom resultado, ó. Tá vendo aqui? Mesmo com a luz atrapalhando, ele conseguiu encontrar o foco aqui em cima da pessoa, tá? E selecionando os pontos de foco sempre próximo do rosto dele, tá? Então, numa sequência de fotos, a gente acaba salvando uma ou outra, tá? Então, por ser uma câmera antiga, tem um sistema de foco que já está defasado, né? Hoje em dia a gente tem tecnologias de foco mais avançadas, tem matriz de foco com mais pontos, né? Seria mais fácil, mas mesmo nesses casos, em condições extremas, eu consegui um foco aceitável na maioria das fotos. Existem outras configurações que você pode fazer na sua câmera que podem melhorar o resultado do sistema de autofoco. É claro que isso vai depender muito das condições da cena, do tipo de movimento, da iluminação do ambiente e do tipo de lente que você está usando. Então não existe uma receita de bolo, você precisa saber exatamente aonde ajustar e trabalhar por tentativa e erro, né, até encontrar a melhor condição de trabalho para o seu caso. O menu de configurações personalizadas do sistema de autofoco tem 13 opções no caso da câmera Canon. Eu não vou falar sobre todos eles aqui no vídeo, porque a maioria deles a gente acaba mesmo deixando no padrão. Mas se você quiser saber detalhadamente o que cada função faz, eu escrevi um artigo bem completo que está lá no nosso site. Se você quiser, você pode ir lá visitar. Mas aqui no vídeo eu vou mostrar apenas alguns desses parâmetros que eu acho que podem ser úteis para você. Então temos o parâmetro 2, que é a aceleração e desaceleração de busca. Ele configura qual que é a velocidade que você consegue corrigir o autofoco em função da distância quando o objeto está se movendo. Então você pode deixar ele mais ou menos sensível. O parâmetro 6 também é importante você olhar, porque
ele vai te dizer como que a câmera vai se comportar no caso dela não conseguir encontrar o foco. O manual ele menciona também no caso específico de teleobjetivas, né? Uma objetiva super tele, porque às vezes se você tira um pouquinho do foco, a imagem fica completamente embaçada, fica difícil você tentar encontrar o foco de novo. Então, uma vez que a câmera tentou encontrar o autofoco, ela pode interromper o processo de busca de foco para você não perder totalmente a imagem. Aí você pode tentar encontrar um foco em outro ponto, por exemplo. O parâmetro 9 eu achei bastante interessante. Ele permite que você tenha uma configuração diferente dos pontos de autofoco em função da orientação da câmera. Então, se você, por exemplo, está fazendo uma foto no modo paisagem, né, com a câmera na horizontal, você tem um tipo de seleção de ponto de foco. Se você muda para a orientação retrato, né, deixar a câmera na vertical, você vai ter uma outra configuração completamente independente do ponto de foco. E a câmera é capaz até de determinar se você está trabalhando com o botão do disparador para cima ou para baixo, né? Tem gente que usa das duas formas. Então, na verdade, você tem 3 configurações diferentes de seleção de ponto de autofoco vinculado à orientação da câmera. Eu achei muito útil esse recurso, já que às vezes você faz mudança, né? Você fotografa uma foto na horizontal, depois você muda para vertical e você não precisa ficar trocando os pontos de foco, você já deixa alguns pontos pré-selecionados, o que facilita muito a sua vida. Tem também o menu de microajuste de autofoco. Ele é necessário em basicamente 2 condições, ou quando você levou a sua lente para uma revisão, né? Ela precisou ser desmontada, talvez seja interessante você fazer uma calibração de foco. Em outro caso é quando você está utilizando lentes de terceiros, ou seja, fabricantes que não são o mesmo fabricante da sua câmera. É o caso, por exemplo, das lentes da Tokina, da Sigma, da Yongnuo. Aí é interessante você fazer esse microajuste para melhorar a precisão do autofoco. Se você quer entender melhor como funciona esse procedimento, eu já fiz um vídeo, você pode dar uma olhada aqui no card. Um outro recurso que eu uso bastante também é o que eu chamo de foco semiautomático. Em que situações eu utilizo esse sistema? Basicamente é quando eu faço fotografia de arquitetura e ambientes e também fotografia de produtos, né? Fotografia still. São cenas estáticas em que a câmera está no tripé e aí eu faço o quê? Eu tiro a função de autofoco do botão do disparador. A câmera tem um botão traseiro para acionar o sistema de autofoco e aí o botão do disparador não serve mais para encontrar o foco. Por que eu gosto de usar esse recurso? Vamos dizer, por exemplo, que eu estou fazendo uma fotografia de produto. Eu seleciono qual que é o melhor ponto de autofoco, cravo o foco ali utilizando o botão traseiro e aí eu consigo disparar uma sequência de fotos, tanto pelo botão do disparador, como também pelo controle remoto ou até mesmo pelo computador. E aí eu sei que o foco vai estar cravado sempre ali no mesmo lugar. Numa situação, por exemplo, de fotografia de ambientes, às vezes eu tenho que fazer uma técnica do Flamet, fazer uma sequência de fotos, fazer um HDR, então eu sei que o foco vai estar sempre ali no mesmo lugar, porque eu selecionei o foco e eu não tenho a necessidade de passar a chave do sistema de autofoco da lente de automático para manual. Eu consigo manter no sistema automático, mas eu cravo o foco só uma vez pelo botão traseiro e aí eu posso disparar todas as fotos em sequência, tendo certeza de que o foco está sempre no mesmo lugar. Em outras condições, eu não vejo vantagem, não acho necessário utilizar esse sistema. Também é um tema que já gerou bastante polêmica. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Vale a pena você testar e ver qual que melhor se adapta à sua necessidade. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Se você gostou, deixa aqui o seu like, não deixe de se inscrever no nosso canal e ative as notificações para ser avisado toda vez que eu publicar um novo conteúdo. Não deixe também de compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima!